Bom dia a todos. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar a palavra com vocês. E presencial também digital. Peço ao Senhor que eu possa capacitar a me expressar bem em português. Se de repente sai portunhol, peço perdão. Porque eu aprendi que é bom ou falar português ou espanhol. Portunhol não é muito bom. Ainda que vocês podem todos entender, mas eu fico frustrado comigo mesmo se falo portunhol. Portunhol só o Tiago. Então, vou orar para que o Senhor me guie em cada palavra. Amém. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de ser um rio por onde você pode fluir por meio de mim para a congregação, Senhor. Amém. Me disponho, Senhor, para ser usado por Ti. Amém. Me disponho alma, mente e coração para você falar através da palavra que você mesmo tem me mostrado e me instruído, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Obrigado por outros que estão assistindo, Senhor. Obrigado pela oportunidade para eu poder crescer compartilhando, Senhor. Eu me humilho debaixo de sua poderosa mão para você, Senhor, fazer sua obra, Senhor, nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Michele, desculpe, tá? Quando você for falar, para falar mais próximo do fone. Mais próximo do fone? Assim? Assim. O pessoal ouviu. Vai ficar à vontade, viu? Então, Deu certo, viu? Paulo, me faz um favor de passar de caixinha de óculos, da caixinha vermelha. Eu falei com o Paulo, essa manhã vai ser um desafio para mim, meus óculos, porque não sei se vocês sabem, eu uso dois óculos, um de longe e um de perto. É muito difícil. Então, isso não é porque eu usei muito tempo, muito focal, mas depois mudei para fortalecer meus olhos. Porque usando dois óculos, pelo menos muitas horas por dia eu fico sem óculos. Eu acho que essas aí são as lentes do Senhor. Eu acho que Então, eu estou vendo aqui como vamos organizar com o microfone, a Bíblia, o Amém. texto, meus olhos, os óculos, toda coisa. Vai dar certo. A igreja. A igreja, veja. Ah, Senhor é bom. Acho que eu vou usar Vamos lá, vou usar mais esse, de repente. Isso. Então, dá certo assim? Sim. Olho por aqui, falo aqui, dá Isso. certo? Tá ótimo. Sim? Isso. Tá bom. A passagem que Letícia leu, não sei se vocês observaram, é uma oração. Uma oração. Eu quero começar minha pregação voltando a ler isso, orando essas palavras para vocês todos, porque são muito profundas. E essa é minha oração para vocês todos. Em Efésios 3, 14 até 19. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda
a plenitude de Deus. Eu vou repetir o último. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. E nesses dias, eu estive meditando na palavra plenitude. Senhor, plenitude, eu gosto demais dessa palavra. Plenitude. Às vezes, com as amigas cristãs, converso e falo da sua vida em Cristo. No contexto discipulado, falo como estão, se está experimentando a plenitude. Alguns têm me contestado no passado, dizendo, sim, estou bem, eu sou uma mulher plena. Uma mulher plena significa é uma mulher que experimenta plenitude. Eu comecei a meditar e ver na palavra tudo o que sai em relação à plenitude. E depois o Senhor me estava mostrando, mas filha, a plenitude é o Evangelho. A plenitude está no Evangelho. No mensagem do Evangelho. A compreensão da profundidade, a longitude e a largura e tudo que diz em termos de engenharia, se trata de compreender o Evangelho. Então eu falo, Senhor, mas como posso falar isso? Como posso transmitir isso aos meus irmãos? O Senhor estava falando e me mostrando que de um jeito um tanto resumido, eu posso mostrar a vocês que a compreensão do que aconteceu na cruz é o que determina se você vai ter uma vida plena ou não. Independente das circunstâncias, independente da maturidade de cada um, independente da convivência que você tem no dia a dia, a plenitude vocês vão obter ao compreender a profundidade do Evangelho. E vocês lembram, algumas vezes durante a mensagem aqui tem mostrado uma mímica pequena, e alguns de vocês têm participado, onde tem mostrado o acontecimento da imputação. Como sobre Jesus foi imputado a natureza pecaminosa, os pecados da humanidade sobre Jesus. E quando Jesus morrer e ressuscitar e ver a vitória da mensagem da cruz, nós, ao crer no que aconteceu na cruz, nós é imputado pela fé a natureza de Cristo. Estou certo? Amém. Então, necessitamos compreender o intercâmbio. Eu chamo esse intercâmbio a palavra mais moderna. Não sai na Bíblia, intercâmbio. Mas, na verdade, se trata aqui de uma imputação de naturezas. Jesus foi imputado à natureza de pecado e nós foi imputado à natureza de Jesus. Há um intercâmbio aí. Mas o responsável inicial, primeiro, final e tudo, é Deus mesmo. Porque a vontade de Deus, Ele quis que acontecesse. E além disso, Jesus Cristo se dispôs plenamente a vir a esta terra para morrer. Que terrível pensar. Que Ele veio e com toda a disposição veio para morrer. Mas não foi fácil para Ele. Não foi fácil. Então, muitas vezes, eu penso nas últimas horas de Cristo Jesus, antes de morrer, eu creio que essa imputação de toda a maldade da humanidade foi um processo de várias horas. Sim. Eu não posso imaginar que essa coisa tão terrível, tão pesada, de que foi imputado o pecado, o sofrimento, as doenças, a rejeição, a pobreza, a maldição, todas essas coisas horríveis da humanidade, que isso aconteceu num instante. Isso aconteceu nas últimas horas, a partir do momento que Ele se dispôs e disse, eu vou morrer, vou para a cruz. Vou morrer na cruz. Ele falou com seus discípulos. Começou a Getsemane.
Eu era bem mais jovem quando Jesus falou a primeira vez comigo sobre o que aconteceu no Getsemane. Aí foi um quebrantamento profundo de Jesus, onde ele viu a copa que ele ia ter que tomar, cheio da maldade, cheio de pecado, cheio de iniquidade. E ele se dispôs que não seja a minha vontade, mas a sua. Eu vou tomar esta copa. Isso, a mim, quando era jovem, me impactou de tal maneira que nunca mais esqueci. Que não era a minha vontade que tem que acontecer, mas a vontade do Pai. E Jesus nos deu o exemplo. Foi o precursor, como nós temos que viver nele. Nele. A vida nele é outra vida que a vida nossa. Todos aqui fomos chamados a viver a vida dele. Somos chamados a deixar de viver por nós mesmos. Fomos chamados no dia que nos tirou das trevas para a luz a viver a vida dele. Qual é a vida dele? A vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Vamos descobrir. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. São 7 pontos que eu gosto sempre de revisar. E vamos juntos ver um pouco das passagens. Vou pedir participação. Que tenha a Bíblia na mão, por favor, de ler comigo algumas passagens, tá bom? Então, o título da minha mensagem é Plenitude para ele que crê no intercâmbio na cruz. Para eles, a plenitude. Em primeiro lugar, Jesus foi castigado, traspassado por nossas próprias culpas, para que possamos receber o perdão. O intercâmbio consiste de que ele levou as culpas que carregam nossas vidas, pelo qual muitas pessoas ficam doentes, curvas, pesados, estressados, turbos, porque se sentem culpáveis. Mas quando olhamos a Jesus, que ele carregou nossas culpas todas, que ele sofreu mais profundo o castigo de nossas culpas, porque é uma coisa universal. Toda culpa tem consequências. Nós que temos filhos, sabemos se eles fazem uma coisa ruim, o que você vai fazer com seu filho? Vai disciplinar ou vai castigar? Na linguagem brasileira faz muito parte a palavra castigo. Mas tem uma diferença. O castigo é pagar pelo que fez. Fez. Pelo que fez. Ok. Jesus Cristo foi castigado. Ele sofreu pelas consequências dos pecados que ele não cometeu. Ele sofreu pelas consequências dos pecados da humanidade inteira. Não sei quem de vocês está familiarizado com os livros do Antigo Testamento, onde relata muito a maldade do povo de Israel, dos povos inimigos. É muito terrível ler como Deus tem misericórdia, bondade e confia em fazer cumprir seu propósito, mas o povo não liga e fazem o que eles querem, coração duro, obstinado, para falar muito leve. Mas tem coisas bem pesadas acontecendo na história desse povo. Além da história de outros povos no mundo, toda essa culpa por esses pecados, Jesus levou. Foi castigado. Porque Deus é um Deus justo. Deus não pode comunicar com um povo vivendo em pecado. Há uma barreira. A Bíblia fala que é morte, a condição do homem é morte, que significa essa separação de Deus. E por que tinha essa separação de Deus? Porque tinha pecado assim na abundância e tinha condição pecaminosa. A vida toda vivendo pecando. Como muitas vezes fala, o pecador peca porque é pecador, não é?
Jesus se fez pecado aí na cruz. Ele tomou a culpa da maldade, foi castigado. Foi um processo até morrer, foi tão forte. E foi traspassado. Para que? E nisso consiste o intercâmbio. Para que nós possamos receber o perdão. Vamos sustentar isso com a Bíblia, né? Isaías 53, 5. Paulo, lê, por favor. Efésios 1, 7. A Rosângela, por favor. Colossenses 2, 13, 14. A Letícia, por favor. Sim. Pode ler. Eu estou usando a NVI, se vocês usam outra tradução, não importa, mas estou acostumada a NVI porque é um pouco mais fácil de entender. Isaías 53, 5. Sim. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí confirma, ele foi traspassado com a lança, afinal, quando já esmagado. Sim. O próximo. Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Algumas vezes, na minha versão diz, temos o perdão dos pecados. A redenção, né? Perdão dos pecados. Depois, quem vai ler Colossenses? Só me quer lembrar, por favor. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Isso. Ele nos perdoou todas as transgressões. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, traspassado pelos pecados da maldade da humanidade, foi aceito diante de Deus. Foi aceito. Deus olhou com agrado a seu filho, que estava disposto a passar tal sofrimento. E por causa disso, por meio de Jesus, olha para nós que cremos e nos perdoa. Sem perdão, nós não podemos viver em plenitude. Não. A menor coisinha que você está se sentindo culpável, você tem que acertar com Deus. A menor coisinha que pesa em sua vida porque não está se sentindo perdoado, você tem que ir ajoelhar-se no coração de verdade, mas se humilhar diante de Deus e se aproximar e pedir a Deus que Ele possa revelar o que significa esse perdão na sua vida para você viver como cristão redimido, perdoado. É o primeiro intercâmbio que eu queria compartilhar com vocês. O segundo, esqueci de compartilhar, estava falando desse exemplo das crianças, a diferença entre castigar crianças e disciplinar. Não terminei de falar. A diferença é simplesmente castigar e que a criança sofra as consequências de sua maldade. Eu vou sofrer sim ou sim. Nós pais não devemos fazer isso. Deus vai fazer isso. Nós temos que disciplinar nossos filhos. Corrigir eles, educar eles o caminho certo, onde eles foram para o caminho errado. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Castigo pertence a Deus. E sozinho eles vão sofrer consequência de seus erros e pecados. Né? Lembrando. Então, segundo, Jesus foi flagelado, espancado, para que nós pudéssemos receber cura por meio de suas feridas. 1 Pedro 2, 24. Quem pode ler? 1 Pedro 2, 24. Tá, olha. Então, flagelado, espancado,
vocês todos têm visto algum filme da vida de Jesus, aí pode ver as espancas que ele recebeu não foram por acaso, não foram azar, foram contados dentro de um conceito da cultura e religião judeia. Tinha uma quantidade específica, que agora não lembro, mas eu sei, tem uma quantidade específica. E se diz que cada espancada que recebia Jesus no seu corpo desgarrava mais seu corpo e correspondia a uma doença. Quer dizer que todo latigaço que Jesus recebeu significava a consequência de cura para os que creem. Amém. Se eu tenho doenças na minha vida, eu vou precisar me aproximar ao trono de graça do Pai e confiar que nele está a resposta para minhas doenças. E eu não vou falar do jeito instantâneo, como alguns cristãos falam, eu oro e pronto, estou sarado. Porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Às vezes Deus vai sarar por meio de um longo processo. Às vezes Deus vai sarar por meio do seu testemunho a dar. Às vezes Deus vai sarar instantâneo, por milagre na hora. Mas um milagre, para mim, não sempre é instantâneo. Um milagre, às vezes, é um processo. Quantas vezes Deus tem me falado, Michele, alguma parte do seu corpo não está funcionando direito? E é verdade, algumas partes do meu corpo não estão funcionando muito bem, que quiser que funcionasse diferente. E Deus me fala, faz isso. Depois faz o outro. E eu sou livre, como filho de Deus, a obedecer, a procrastinar, esperar ou não fazer. E quem vai sofrer as consequências de qualquer uma das respostas? Eu. Então fala, onde está sua fé, filha? Vai falar Jesus, Senhor, me perdoa, eu não acreditei. Eu não acreditei. E eu enfraqueci, me falou ano passado, e foi revelação para mim. E esse ano me fala de novo, eu vejo que ainda não cresci na fé, que tinha que fazer isso. E você ia prover para poder fazer isso, e você ia me sanar por meio disso. É um processo. Mas isso não quer dizer, pelo fato, muitas igrejas pregam, se você não sara, não tem fé. Não, não é isso. Se você não sara, não teve fé quando oraram. Não é tão simples assim. Porque Jesus foi flagelado, espancado, 18 horas antes de que morreu na cruz. Ele sofreu, foi maltratado terrivelmente, escondidas, de noite, numa reunião frente ao Sinédrio, onde ninguém viu, porque não podiam saber quão mal estava tratando dele. Mas foi real. Então eu posso ir ao trono de graça, eu posso ir clamar a Jesus, Jesus, você compreende o que estou sofrendo. Você sabe o que me está passando. E eu nunca vou esquecer, quando eu tive câncer nos primeiros anos aqui, em Uberlândia, Deus me acompanhou em todas. Eu posso dizer, não vai sanar, não. A resposta de Jesus foi cirurgia. A resposta de Deus foi dar testemunho a todos os médicos que me atendiam. E falar que sou filha de Deus, que prego o Evangelho, que estou aqui para pregar o Evangelho. Se tiver sarado imediatamente, não tiver tido a oportunidade de dar testemunho aos médicos no hospital. Deus tem um porquê em todas as coisas. E vai além da minha compreensão. O propósito é fazer a vontade de Deus. E muitas vezes vai revelando no processo. Não é? Mas tudo isso não pode tirar minha plenitude. Amém. Não pode tirar minha plenitude. Eu sei que tem que fazer algumas coisas, crendo que Deus vai me responder. Então, 1 Pedro 2,24, quem vai ler? Sou eu. Sim. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas
fostes curados. Por intermédio das suas feridas. E as feridas deles foram horríveis. Em alguns filmes visualizam. E os que mostram nos filmes devem ter sido pior ainda. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele sofreu dores agonizantes terríveis. Tá? Então, é importante também ver que o segundo ponto está ligado com o primeiro. O perdão, quando nós experimentamos o perdão, muitas vezes a consequência vai ser cura. Muitas doenças são causadas também por falta de perdão. Então, uma coisa está ligada com a outra. Tá? Terceiro ponto de intercâmbio é: Deus tornou Jesus pecado com nossos pecados, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Essa é a justificação sobre o qual tem sido pregado muito aqui na igreja, graças a Deus, que podemos cada vez mais profundamente compreender a justificação. Hein? Mas saber que Jesus se tornou pecado é algo inadmissível. Jesus Santo, Jesus Filho de Deus, mas lá na cruz, lá nessas horas antes da cruz, ele se tornou pecado. E não qualquer pecado, pecadinho, pecado da humanidade inteira. Ninguém podia carregar tudo isso, só o Filho de Deus. 2 Coríntios 5:21, Renata, poderia ler? Romanos 6:8, Andréia? E João 11, 25, 26. Renato, tem Bíblia, né? João 11, 25, 26. Não, desculpa. Não. 2 Coríntios 5, 21? Sim. Romanos 6, 13. É 6:13. 6:13. Sim. Renato, depois, vai ler essa passagem. Mais agora, depois. Ok? É para o próximo ponto. Então, dois passagens para fundamentar que Jesus se tornou pecado com nossos pecados, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E Romanos 6, 13. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele se tornou pecado e consequência para nós, como filhos de Deus, que nos tornamos justos. Eu sempre me inspirei muito nessa passagem do Romanos 6:13, de apresentar nossos corpos, nossos membros, como instrumentos de justiça. Eu sou uma pessoa prática. Eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar só teoria. Eu entendo teoria, Deus me ha dado inteligência para compreender, mas em minha vida estou sempre pensando o que significa isso na minha vida prática. Depois aprendi que praticar o evangelho tampouco dá certo. A gente não vai praticar o evangelho porque seria uma coisa por cima. A gente tem que aprender, ou eu tenho que aprender a viver o evangelho. Amém. Viver, porque a vida em mim é Cristo. E ele vai fluir através de mim para eu poder viver, não praticar. Praticar é mais superficial. Por isso, eu me inspirei muito nessa passagem do Romanos que fala: apresenteis seus membros, seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Quer dizer que você pode ser um instrumento de Deus em todas as situações que você está vivendo. Situação laboral, situação familiar, situação matrimonial. Você pode ser usado por Deus como um instrumento de justiça. E a justiça não está em mim, está em Cristo. Ele é justiça em mim. Ele pode abrir meus olhos para eu falar em nome dele, para eu ser uma reconciliadora de justiça. Então, é real isso, é vida. Esse mundo, tanto que necessita disso,
pessoas que falam palavras justas, pessoas que representam a justiça. Não uma coisa de estudos, onde advogados são importantes, mas temos que orar por mais advogados cristãos que compreendam o conceito de justiça de Deus. E nós que não somos advogados, oremos com frequência no tempo com Deus. Senhor, me usa como um instrumento de justiça. Minhas palavras, minhas mãos, meus pés, por onde vou, me usa como instrumento de justiça. Isso é vida, irmãos. Isso é vida, isso é plenitude. Não é? Plenitude. Então, esse é um fundamento desse terceiro intercâmbio. O quarto, Jesus morreu nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Vida! Vida! Vida plena! Vida cheia de Cristo. Entende? O pago. O salário. O pagamento. O salário. O salário do pecado é morte. Se você comete um pecado como filho de Deus, arrependa-se logo. Enquanto toma consciência, se arrependa. Peça perdão logo. Logo. É o melhor. Porque se você não vai arrepender logo, você vai à morte ao redor de você. E nós somos chamados à vida abundante, à vida plena, a viver em plenitude. 2 Coríntios 5:15, Paulo pode ler. Renato, João 11, 25, 26. E a Daniela pode ser Romanos 6, 8. Sim, pode começar. 2 Coríntios. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler os 3 passagens primeiro, depois eu comento. Tá? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você pode ver aqui que fala de vida física, a vida aqui nesta terra também fala de vida espiritual. Os dois, né? Entre os versículos. Então, nós devemos realmente compreender o que diz 2 Coríntios. A vida em Cristo. Que vida é essa? Levantar cedo todos os dias, trabalhar todos os dias, chegar cansado na casa, ficar irritado com o cansaço do trabalho. Essa é vida em Cristo. Aí estou falando das circunstâncias. A vida em... Tá. A vida em Cristo é esse de viver as rotinas de todos os dias? Ou a vida em Cristo realmente é uma coisa que vai brotar do interior? Será que eu tenho essa vida em Cristo? Será que estou dando testemunho de vida em Cristo com minhas atitudes? No meu trabalho, na minha família, com minha vizindade? Eu não quero transmitir perfeição. Em Cristo sou perfeito. E descobri o que significa plenitude. Mas eu sou também um discípulo em formação. Eu sei que é de crescer. Eu sei tudo que tenho aprendido, eu tenho aprendido para transmitir aos outros. E porque aprendi a transmitir aos outros também, eu continuo crescendo cada dia. Mas minha plenitude está em Cristo, na vida de Cristo. Eu deixei de viver para mim mesmo, para o que eu acho tão importante. Esse mundo está cheio de comercial, publicidade, filmes, livros que falam o que você quer, teu sonho. Por isso eu pedi que pudéssemos cantar, depois vou voltar a analisar o texto, que sejas meu universo. Depois ficar músicas, está relacionado.
com plenitude de vida. Qual é meu primeiro pensamento quando eu acordo? Abro os olhos de manhã, graças Senhor, pela noite que dormi bem. Ou graças Senhor, porque não dormi muito bem. Ensina-me o que devo fazer para dormir melhor. E está seguro que vai te falar. Pergunta se vai escutar. Essa é outra coisa. Cada um. Então, essa plenitude de vida, sabe o que? Abarca tudo. Se relaciona, se refere a todas as áreas da nossa vida. Nós fomos liberados de uma vida legalista, do que não se pode e do que sim se pode. Porque tudo nasce na intimidade com Cristo. Por isso é um pouco mais fácil a convivência, porque a responsabilidade é pessoal com cada um. Depende todo do que você está ouvindo de Deus. Entende? E esse te vai levar à plenitude. Então, deixamos de viver para nós mesmos. Glória, como dizem. Glória. Quem é que fala isso? Mal acabado. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse versículo marcou minha vida quando eu tive a oportunidade de visitar meus pais, quando meu irmão mais novo tinha cometido suicídio. Muitos anos atrás, eu estava lá no Chile. Foi um impacto na minha família. Causou muita tristeza, muita divisão, muita culpa, muita condenação, atitudes horríveis. Porque ninguém compreendeu por que fez essa loucura. E Deus me falou, você vai ir, não no momento dos funerais, você vai ir nos meses depois, quando se acalmam os ânimos, e você vai ser luz para a sua família quando vai. Eu fui 2 meses depois do acontecimento e fiquei, foi lindo o que Deus fez. Porque no mesmo ano que tirou um irmão por meio do suicídio da minha família, adicionou outra vida e fiquei grávida de Cristo. 9 anos depois de minhas outras filhas, fiquei grávida de Cristo. E foi um milagre de Deus. Tira a vida e adiciona a vida. Eu podia ir grávida visitar meus pais. E meus pais nunca tinham me visto grávida, porque teve meus filhos lá no Chile. Eles moram do outro lado do mundo. E ir lá, grávida, esperando vida, compartilhando o evangelho com eles, foi poderoso. Eu lembro, como consequência depois, eu escrevi embordado esse versículo de João 11 em ponto cruz para minha mãe, e ela pôs em quadro, colocou um quadro esse versículo de João: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e que quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí a esperança brotou no coração dos meus pais. Eu, quando voltei para o Chile, depois da visita lá, eles compraram nova esperança. A semente de fé começou a crescer nos corações dos meus pais. E agradeci a Deus, como Ele prepara os tempos, me prepara a mim para cumprir uma missão, momentos dados, específicos. E a palavra essa foi muito significante. Falando de Cristo Jesus, morreu em nosso lugar. A morte de Cristo Jesus foi terrível. Foi morte mesmo. Ele, depois vou comentar, ele ficou separado de Deus Pai. A morte terrível, para que nós pudéssemos ter essa vida abundante, vida plena. Então, o outro intercâmbio é: Jesus foi feito pobre com nossa pobreza, para que fôssemos feitos ricos com sua riqueza. Feitos ricos com sua riqueza. Leamos em 2 Coríntios 8, 9. Rosângela? Sim. 8, 9.
Silas, pode ler a passagem? 9, 8. Silas? Qual? Sim. Contexto. 2 Coríntios 9, 8. E o primeiro é 2 Coríntios 8, 9. Sim. Pode ler? Sim. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Isso. Então, o que eu destaque aqui? O que eu destaque nessas passagens? Que realmente a pobreza que Cristo sofreu foi uma pobreza que ele não conheceu antes quando estava com seu Pai nos céus. Ele viveu uma vida simples. Ele não viveu como mendigo, pedindo como os pobres na rua. Ele viveu uma vida com muitas carências materiais, tá? Mas ele, em toda a sua vida pública nessa terra, ele conseguiu viver a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. E ele, por ter vivido em extrema pobreza, até as últimas horas, antes de sua morte, ele viveu sim a pobreza extrema, porque ele foi crucificado nu, sem roupa, sem nada, não tinha nada mais ao final de sua vida, extrema pobreza. Para quê? Para que nós pudéssemos experimentar, para que nos tornamos ricos em Cristo. O que quer dizer isso? Diz aqui, para que vocês transbordem em toda boa obra. Qual é uma boa obra em conceito do reino? Boa obra inspirada por Deus. Nós somos feitos ricos com a riqueza de Deus para fazer a vontade de Deus. Se você recebe a palavra de Deus que deve fazer alguma coisa e tem convicção disso, pode ter certeza que Deus vai prover. Eu não te posso garantir que você, se quer fazer uma coisa, só por ser cristão quer fazer uma coisa, Deus vai me prover. Não posso te garantir. Pode acontecer sim, pode acontecer não. Mas se você tem convicção de fazer uma coisa que sabe que é a vontade de Deus na sua vida, Ele vai prover e não vai faltar nada. Porque Deus quer se glorificar na sua condição material também. Ele quer que você tenha o que você precisar para viver para a honra e glória dele. No laboral, no profissional, em todos os âmbitos da vida. E muitas vezes pensamos que não vai acontecer. Muitas vezes é por falta de fé, porque não temos crido ao que o Senhor nos tinha falado. Então, não estou escutando mais a voz de Deus. Nesse tema das finanças tenho dificuldade. Pode ser que tenha dificuldade, mas pode aprender. Quando foi a última vez que Deus te falou? Vai pensando. Com certeza que vai lembrar. Quando foi a última? O ano passado ele me falou uma coisa sobre minhas finanças. E te falou? E você fez o que te falou? Não fiz. Então, volta e se arrependa e obedeça ao que já te tinha falado. E aí vai continuar falando. Porque a relação com Deus é assim. É vivo, é dinâmico. E depende da nossa obediência, da nossa disposição a ouvir e obedecer. Eu vou dizer, mas eu não obedeci, Deus vai me rejeitar. Não. Deus quer que você se arrependa. E tem perdão para você. Sempre quando você se arrependa. É a esperança que temos. Essa é plenitude, irmãos. Essa é plenitude, essa é dinâmica. Essa é plenitude. Viu? Então, você é feito rico com a riqueza de Deus para fazer a vontade de Deus. Assim de simples. Nós com Paulo, 37 anos casados, em missões há muitos anos. Você acha que somos filhos de famílias ricas? Você acha que meus pais pagaram as passagens em avião tantas vezes que viajamos para pregar o evangelho, para compartilhar seminário? Acha que alguma organização adinerada nos apoiou? Mas acha que quando Deus falou que tínhamos que viajar
algum povo, alguma cidade, e tínhamos ambos a convicção que tínhamos que ir, acho que Deus proveu as finanças. É mesmo? Ele fez. Porque ele falou que tínhamos que ir. Por isso, às vezes, eu falo com Paulo, não, você é bem franco, talvez ele não vai gostar que fale isso. Mas eu sou da Bélgica. Sou da Bélgica. Não, tá justificado. Justificou, tá certo, Paulo. É sério, Paulo. É sério. Então, um país pequenininho. Eu, por ser de lá, do ano 2000 para aqui, são 21 anos, eu viajei uns 4, 5 vezes para lá para visitar a família. E quando visito a família, sempre tenho alguma oportunidade, algumas poucas oportunidades de compartilhar em alguma igreja que conhece a gente. Mas todas as 4 ou 5 vezes eu viajei sozinho. E algumas dessas vezes viajei com uma filha. E no meu coração, eu estou um pouco triste porque não tenho podido viajar com Paulo. E ele sabe, com certa frequência, pergunta: Paulo, quando você vai para a Bélgica comigo? Quero ir juntos, como um casal. E sabe o que ele responde? Estou orando. Glória! É um homem de oração. Oh, fervoroso. Estou orando. Estou vendo que Deus quer nisso. Vai dar certo. O tempo vai chegar. Isso aí, irmão, é fé. O tempo vai chegar. Eu confesso, várias vezes tenho manifestado impaciência com Paulo. Porque quero ir com ele lá. Eu quero que o povo lá veja nós como casal. Meu coração de esposa, de belga cristão, anseia isso. Mas ele ora. Ele diz: o tempo vai chegar. Vamos. Então, eu às vezes vou, como se diz em português, chicotear. Piconear. Encher. Eu me pressiona, ele não gosta de ser pressionado. Então, tem que ter muito cuidado. Então, Paulo, será que vai ser este ano? Será que vai ser este ano? Mas não, eu dou graças a Deus que Paulo é como é. E que ele é perfeito e complementa, nos complementamos sempre. Eu sou mais impulsiva e ele é de esperar, sempre. Então, mas tenho esperança, porque eu falo: está perto o dia, que vamos poder ir juntos. Então, eu estou sonhando já, eu tenho um sonho. Mas, meu sonho não vale nada. Eu também oro: Senhor, que seja o tempo certo, que possamos ser eficientes lá, cumprir uma missão lá, em Teu nome, não só para visitar. Porque o motivo de Paulo ir não é visitar minha família quase não tem mais familiares lá. Em Cristo tem muita família. Então, para ser testemunho para a família em Cristo lá, tem que ser no tempo de Deus, né? Do jeito de Deus. E aí vai vir a provisão, porque caro viajar para a Bélgica. Então, terá que ser no tempo de Deus, do jeito de Deus, tudo como Deus quer. E aí ele vai prover, com toda certeza. É um exemplo. Alvo de oração para terça, que daí vai. Aí dá certo. Dá um empurrãozinho no Senhor. Isso. Dependendo de quem orar, vai mesmo. Sim, já faz 20 anos que Paulo não vai. É porque o tempo de Deus é só luz, né? Já fui muito também. Amém. Então, ponto 6 do intercâmbio. Jesus suportou nossa rejeição e total desamparo para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos e herdeiros de Deus. Que lindo, né? Amém. Vou voltar a ler, acho demasiado. Amém. Acho lindo demais isso. Jesus suportou nossa rejeição e total desamparo para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos e herdeiros de Deus. Os passagens bíblicos, Renata, por favor, Mateus 27, 46, Isaías 53, 3, Daniela,
Efésios 1, 5 até 6, 5 e 6, Efésios 1, 5 e 6. Ai, não escutei ontem. Dani, Isaías 53, 3. Quem pode ler Efésios 1, 5 e 6? Eu leio. Priscila. Romanos 8, 15 e 17. A volta? Não. Romanos 8, 15 até 17. Então, já, pode começar com Mateus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nossa, isso foi um brado, um grito assim como tão mais profundo do seu ser. Acho que podia escutar até 500 metros do lugar onde estava. Estava um monte e vale ao redor. Acho que deve ter escutado até muito longe. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Segue o próximo versículo, depois eu vou contar mais. Isaías. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu vou ler a minha versão. Isso mesmo? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Com alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Vamos seguir lendo os últimos, depois comento mais, tá? Efésios. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amor. Depois, Romanos, é mais comprido, passagem. Romanos 8, 15 a 17. 17. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes um espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Isso. Eu acho muito impactante, porque esses versículos, essa verdade do intercâmbio, que Jesus foi rejeitado, sofreu um total desamparo, ensina para nós que quando vem o sofrimento de qualquer tipo, não somos os únicos. Eu fiquei impactado quando falaram de que não há nenhuma vítima. Existe só uma vítima, que é Jesus. É importante pensar nisso. Algumas etapas da minha vida eu tinha facilidade de me considerar vítima. Depois, o Senhor me ensinou que esse não é o caminho. Porque Ele foi vítima por nós. Ele foi rejeitado, desamparado totalmente. Que incrível! A gente não pode conceber na nossa mente humana como Deus, Filho de Deus, 100% homem, mas Ele não deixou de ser Deus, onde Ele tinha a comunhão perfeita com o Pai, foi rejeitado e mal visto, pisoteado, tão maltratado, até o final da sua vida. Ele compreende o que significa. Nós pensamos muitas vezes, ninguém me compreende. Ninguém me compreende. Não. Fale com o marido, você não entende. Filho, fale com a mamãe, não entende. Nós falamos, você não sabe o sofrimento que estou passando. Somos tão bons para nos sentir vítimas. E choramos, lamentamos.
Uma atitude humana. Mas o Filho de Deus não responde assim. Pode se tornar mais bem sereno. Sereno e dizer, Deus, está difícil. Está difícil. Mas o Senhor me está dando a força para aguentar. Está difícil. Eu não vou negar. Eu não vou aparentar como se está tudo lindo, tudo bem. Eu sou uma mulher plena. E Ele me vai dar a graça e a força para poder passar por este vale de sofrimento. Não é isso que queria nessa vida! Não. Mas Deus, o que você quer para mim? Gente, quero esse caminho, porque esse caminho é muito difícil, muito sofrimento. Senhor, é tua vontade. É minha vontade, filha. Então, vamos fazer. Eu vou chorar. Mas não tem pena de mim mesmo. Eu vou chorar porque está custando muito, porque está dói meu coração, dói minhas paixões juvenis, dói em muito sentido. E sabe o que ajuda em momentos assim? Olhar para a cruz. Amém. Não a cruz vazia. Olhar para a cruz, olhar para o sofrimento que Cristo passou em todas as últimas horas da sua vida, especialmente também na sua vida pública. O sofrimento que Jesus passou foi terrível. Nosso sofrimento assim, com o tremendo sofrimento que passou Jesus. Sim. Então, por isso é tão importante mudar nosso foco quando estamos sofrendo. Tem que mudar seu foco. Tem que olhar para outra coisa. E não qualquer coisa. Tem que olhar para a palavra, se alimentar com a palavra. Passar mais tempo ouvindo a voz de Deus. Alabar a Deus, adorar. E assim você vai aguentar o sofrimento. Não negue seu sofrimento. Não é bom negar. Mas seja sereno. Sim. É reconhecer que está difícil, mas que o que Cristo passou é longe, supera longe o sofrimento. E é interessante como ele sofreu a separação do Pai. Pai e o Filho, eternamente unidos, deixou sozinho. A solidão que Cristo sofreu lá nesse momento foi tão indescritível. E o único que Jesus conseguiu fazer foi gritar do mais profundo da sua alma. Mas, por ter passado isso, nós temos acesso ao Pai. Porque Cristo, depois, venceu a morte e ressuscitou. E, na vida dele, na vitória sobre a morte, por isso, temos acesso ao Pai. Eu falo a Pai porque Deus se torna seu Pai quando você crê nesse intercâmbio. Deus se torna seu Pai. Ele nos adota. Ele nos adota como parte de uma família de filhos de Deus. E isso se torna real quando eu creio nesse intercâmbio de desamparo, rejeição. Tantas pessoas sofrem rejeição, tantas famílias partidos, tantas famílias incompletas, tantas famílias fora da vontade de Deus, do jeito que estão funcionando, por um monte de coisa. Não vou entrar nisso, não vai levar muito longe. Por muita rejeição, muito desamparo. E ao ver o desamparo de Jesus, o meu se torna muito pequeno. Eu sou de um povo que já falei em outra Bélgica, mas Bélgica é um país pequenininho e tem muita história. Esse território já existe milhares e milhares de anos. O país de Bélgica existe faz pouco tempo. Quase até o mesmo tempo que o Brasil como país. Mas esse território, muito sangue foi derramado na história desses povos. E muita rejeição, muito sofrimento, muita morte, muito derramamento de sangue. E não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que as guerras em um povo, depois as guerras param, mas fica um ambiente escuro, pesado, no lugar onde houve guerra. O território, que se chama hoje Bélgica, sofreu 10, 15 guerras na história. Todo o tempo.
E meu povo foi muito rejeitado. Eu sou filha de um povo rejeitado. E quando eu era jovem, quando entrei em missões, vivendo no meio de outros povos, eu comecei a me sentir rejeitada, inferior, sem valor, não podendo fazer as coisas. E eu me identifiquei com muito povo aqui que também sofreram rejeição dos colonizadores que vêm aqui tomar as terras. A gente estuda um pouco de história. Mas depois Jesus me falou, e toda essa rejeição que você está sentindo é espiritual mesmo, sim, é espiritual. Aí a única maneira que eu fui liberado desse sentimento ruim foi aproximar a cruz e compreender a tremenda rejeição que sofreu Jesus, o abandono que sofreu frente ao Pai, por causa da humanidade, por causa minha. E quando eu compreendi a profundidade disso, Ele me sarou. E comecei a adorar a Deus por conhecer a Deus Pai. Porque agora sou filha e não preciso me sentir rejeitado, porque minha identidade está em Cristo. Em Cristo sou filha de Deus, em Cristo sou aceita. Em Cristo eu posso ser a mulher que quer que seja. Em Cristo eu posso experimentar plenitude. Por isso eu não posso esquecer o Evangelho, a mensagem da cruz. Nunca posso esquecer. Porque isso me vai ajudar a centrar, a focar direitinho. Me explico? E tremendo. Além de filhos, também nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Sabe uma passagem aí no Império que a mulher é co-herdeira com o marido, co-herdeira com Cristo também. Então, juntos com Paulo, sou co-herdeiro de Cristo, em Cristo de Deus. Ainda que lá na eternidade não vamos ser marido e mulher, vamos ser irmãos. Vamos ser irmãos. Co-herdeiros com Cristo. Então, significa nós só para agora e para a eternidade. Viu? E isso é o intercâmbio da rejeição, do abandono, que eu posso ter. Mas é verdade. Jesus suportou nossa rejeição e total desamparo para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos e herdeiros de Deus. E o último intercâmbio é que Jesus foi feito maldição para que nós pudéssemos receber a bênção. Vamos ler em Gálatas 3, 13 e 14. Olha, pode ler isso, por favor? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. 14 também? Sim. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso. Então, acho que não é lugar para estar falando das correntes de maldições que falam tanto que tem que romper maldições. No Evangelho isso não tem cabida, não tem. Tá? No Evangelho tudo é diferente. Tem que ir à verdade da Escritura para poder viver esses princípios. Nós somos abençoados por Deus. E eu me alegrei tanto, acho que falei ontem ou hoje de manhã, falei com Paulo, me alegrei tanto. Ler em Gálatas um pouquinho antes, fala aqui, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, para que chegasse também aos gentios. Eu sou dos gentios, do povo dos gentios. Não tenho raízes judeus, não tenho raízes judeus. Sou dos gentios. Então, a bênção em Cristo realmente me alcançou, porque Cristo se fez maldição. E ele não ficou amaldiçoado na cruz. Ele ressuscitou.
venceu a morte. E essa maldição que Cristo sofreu por morrer na cruz mesmo, foi visto por Deus. E Deus tinha um propósito além que os poderes das trevas não sabiam, porque o sangue de Jesus era limpo. Então eles não tinham poder para manter ele amaldiçoado. Deus, em Jesus, levou ele a ressuscitar, venceu a morte. E por causa disso, eu, crendo nesse milagre, nesse intercâmbio, que a maldição se transformou na bendição de vida, por isso, isso tem efeito na minha vida. Eu sou mulher abençoada. Sabe que essa é a essência do Evangelho. A bênção, como diz aqui em Gálatas, né? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A promessa de bênção. A promessa de bênção sobre minha vida pela fé. Quem é o precursor da fé? Além de Jesus, quem é? Abraão, né? Abraão. E eu fiquei bem impactado quando analisei depois que é essa bênção de Abraão, de que fala. E eu senti avivar em mim o sangue missionário. Quando li a passagem de Gênesis 12, 1-3. Diz, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoaram, e amaldiçoarei os que os amaldiçoaram. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Tem uma música que sempre, de vez em quando, vem à minha mente. Não sou tão bom para cantar como só um versículo. Eu aprendi nas missões que tínhamos que pedir povos para o Senhor. Povos para ser alcançados com o Evangelho. Aqui oramos também por os povos não alcançados. Temos que pedir que o Senhor nos dá povos, nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho a outros povos. E sabe que aqui no Belândia tem cada vez mais povos diferentes que não são de origem neozelandesa. Vocês sabem, aqui tem outros povos também, aqui na cidade. Então, tinha um som que disse, peça a mim, eu te darei nações. Eu lembrava que nas orações eu pedi. Pídame e te daré naciones como herencia espiritual, como herencia espiritual. Pídame, pésame e te darei nações como herança espiritual. Vocês em Cristo têm uma herança. Tem uma herança em Cristo, além de ser filho de Deus, além de ser uma família de filhos de Deus, vocês têm uma herança, não importando a idade que vocês conhecem Cristo, vocês se convertem aos 15, se convertem aos 50, não importa, a vida que você tem agora é a vida em Cristo, e você tem uma herança em Cristo. Peça ao Senhor que te use para ser luz e sua geração em Cristo será abençoada. Mas tudo pela fé. Se não tem fé, não passa nada. Então, se você crê no intercâmbio, você terá plenitude de vida. Esse que Deus me falou, para animar a todos vocês. Plenitude em Cristo, se você crê no intercâmbio. E tem umas versículos que falam da plenitude e eu me comovi. Antes, eu estava falando da Abraão, não é certo? Eu falei com Paulo. Em Gálatas 3, fala de que antecipadamente Deus compartilhou o Evangelho com Abraão. O Evangelho com Abraão, as boas novas. Nossa, tão antigo! Tanto tempo atrás!
E Abraão criou. A mim me impactou. Cássio me fez chorar. O evangelho foi compartilhado com Abraão. Acho que Gálatas 3:8. Então, esse evangelho precioso que nós estamos recebendo, estamos crendo e estamos compartilhando aqui e fora do Café com os Pais. Esse evangelho já é antigo e vivo e eficaz, porque a essência começou com Abraão, o pai da fé. Tá? Então, esse evangelho, crer nesse intercâmbio, que é como o evangelho resumido, né, esses 7 pontos, esse evangelho, crendo nesse intercâmbio, essa imputação que falei no começo, aí vamos experimentar plenitude. E tem uns versículos para vocês anotarem, os que estão anotando no lugar. João 1:16, João 17:13, Efésios 3:14-19, aí já falei, como introdução à mensagem. E depois Colossenses 1:19, depois Colossenses 2:9 e 10. Então, eu vou ler esses versículos, que é como para confirmar que a plenitude é a vontade de Deus. Em João 1:16 diz: todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. É graça. Não é por própria esforço. É graça. João 17:13. Quando Jesus ora a oração sacerdotal em presença dos seus discípulos, ele ora isso. Agora vou para ti, fala com o Pai, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A alegria que Deus dá é uma alegria que brota do adentro. E diz aqui, plenitude de minha alegria, não a alegria superficial do que fala o mundo, a alegria de Cristo. Essa era a oração de Jesus, para que tenha na plenitude da minha alegria. Achei muito lindo. E depois, o versículo da introdução, certo, que fala para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo está morando em mim, em vocês. Vocês têm esta sensação, esta vivência de plenitude? As circunstâncias, como já falei, não falam de plenitude, mas minha vida há de falar de plenitude. Entendeu? E em Colossenses 1:19 expressa como Deus confiou no seu Filho ao enviar Ele a esse mundo em forma de homem. Deus se esvaziou e tomou forma de homem, e Deus se agradou dele, que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude de Deus habitou em Cristo. E o mesmo confirma em Colossenses 2:9-10, pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E por estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Como consequência dessa plenitude, eu posso orar com autoridade. Qual a autoridade? A autoridade de Michele? Não. Não serve. Mas o poder e a autoridade de Cristo, que é o cabeça. Recebi esta plenitude. Eu creio que recebi, ou eu não creio. Tá? Fui chamado, vocês foram chamados a viver uma vida plena
E ele que tem uma vida plena em Cristo, canta de vez em quando, não é? Não é? De vez em quando canta. Então, eu sempre como para concluir essa mensagem, de cantar de que Jesus é meu universo. Amém. Cristo é meu universo. Eu, em português, não sou tão autêntico. Tenho aqui as palavras aqui em espanhol. Então, não sei, talvez cantar não é muito do costume, talvez minha voz não é tão perfeita, mas eu senti de cantar. Amém. Sabe que eu não quero dar só um tempinho a Jesus cada dia. Não só um dia, não só uns anos da minha vida. Eu quero que da minha boca saiam só palavras que alavam seu nome. Palavras que dão testemunho de quem Ele é na minha vida. Universo, que significa? Pela palavra, Deus criou o universo, todas as coisas. Então, se eu quero que Ele seja meu universo, eu quero que tudo que penso, todo dia, esteja relacionado com Cristo, é para a honra dEle, e porque Ele me motiva, porque Ele me dá força. Amém. E quando estou triste, eu também falo, eu não estou muito bem, mas Cristo me está ajudando. Eu não vou aparentar, eu vou ser autêntico. Vida plena, ser autêntico. Então, essa música fala de que Ele seja tudo o que sinto, tudo o que penso. Que seja o primeiro aliento, eu respiro de manhã e agradeço, eu olho no espelho e Deus, obrigada por estar na minha vida. Se eu posso viver, as coisas mudam. Que Ele possa encher todos os meus pensamentos. Que a presença e o poder dEle me alimenta. Tá? Que Ele possa ser o dono do meu tempo e do meu espaço. Se quero decorar minha casa, que eu perguntei, Senhor, como você gostaria que eu decorasse minha casa? Alguma vez você faz? Senhor, eu não sei o que é preparado comida. Me dá uma ideia. Eu falo com o Senhor. Eu sou dono de casa, cozinho quase todos os dias. E eu pergunto, Senhor, o que eu posso fazer? De repente Deus me dá a ideia, liga para a Renata. Ela sabe como assim? Eu falo, ela disse, pode fazer isso. E depois eu fiz, Renata, saiu bem com ele que você me deu a ideia. Ela é minha irmã em Cristo, ela me deu a ideia. Essa plenitude, entende? Amém. Então, é verdade. Então, e que cada sono que há em mim seja o sono de Cristo. Amém. Para concluir, eu vou cantar essa música. Dá licença. Amém. Tá? Em espanhol ou português? É no espanhol. Amém. Acho mais lindo no espanhol. Eu quero desafiar esta congregação a aprender a cantar no espanhol. Temos que encerrar. É a mesma. Ah, cantei. É Que igual. seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, no quiero darte mis palabras como gotas. Quero um dilúvio de alabanzas em minha boca, que seas meu universo. Tá difícil para Que seas todo lo que siento y lo que pienso. que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, Que tu que presencia y tu poder sea mi alimento. Jesús es mi deseo. É que é diferente um pouquinho. Tá. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero
ser o dueño de mi tiempo, de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser segunda, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas el universo. Que seas todo lo que siento, lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Y tu presencia y tu poder sea alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi verdad. Obrigada, Jesus, por esse tempo, por me ajudar a compartilhar em português. Tua graça é grande e imensurável, Senhor. E quero pedir que essa palavra possa ressoar nos corações e mentes dos meus irmãos, Senhor, hoje e no tempo que vem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O Marcos deu uma dica que era para tocar em Dó. Renatinha? Eu acho que não ia cantar não, porque não é o tom. É, Cortou onda. é porque o